Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É bom estar aqui novamente, em mais um palco de lives aqui da nossa Bet Educar. Bastante coisa para a gente falar hoje, são só 30 minutos. Se você esteve com a gente hoje, você já sabe que nós vamos fazer aqui uma sequência encadeada das nossas falas, né, das nossas palestras aqui. A gente tem um assunto bastante prático hoje, né? Ontem a gente trouxe a questão de uma visão da avaliação e de como a avaliação processual e externa podem formar um único sistema que a gente chamou de Google Maps da educação, que é o sistema avaliativo para as escolas, e hoje a gente parte para algo bastante prático já, né? Um método, não é tão método, mas características do instrumento avaliativo que a gente acha bastante importante aqui, tá? Eu já vou compartilhar minha tela para não perder muito tempo, eu já estou cronometrando o tempo. Ontem a gente conseguiu ser bastante responsável e cravar, né, a nossa... o nosso tempo disponível, né? Então tá aí hoje o tema da nossa fala, né? O método RED, desdobrando os resultados de avaliações externas, né? RED, gente, eu já vou aqui dar todo o spoiler dessa fala, né? Uma sigla que a gente criou aqui para referencial, estatística e distrator, beleza? Vamos lá, eu sou Vinícius Freasa, hoje eu sou sócio-diretor da Evolucional, mas antes disso, gente, eu gostaria muito de dizer para vocês que eu fui professor de química, né, por 15 anos da minha vida, vivendo intensamente a sala de aula, e sempre que eu vou preparar uma fala como essa, eu procuro trazer a experiência da sala de aula, né, para até conflitar aqui antes de apresentar isso para as pessoas, se isso faz ou não faz sentido para a sala de aula, tá, pessoal? Então, eu tento trazer coisas sempre me colocando na posição de professor, para que a coisa toda faça sentido, né? Então, vamos lá. Eu vou rapidamente falar um pouquinho, dar um slide só sobre Evolucional, né? Esse é o time que trabalha na Evolucional, somos aproximadamente 70 pessoas aqui em Campinas, um time muito jovem, mas um time que acredita que os dados podem transformar o processo de aprendizagem dos alunos, né? A maneira que a Evolucional encontrou para trabalhar com dados, nós somos uma empresa de dados, né? Mas como é que a gente tangibiliza isso, né? Nós criamos, então, simulados e avaliações que geram dados muito precisos para as escolas, a partir dos quais elas podem trabalhar. Essa é a nossa missão, fornecer avaliações externas de qualidade para a escola, né? E, então, trabalhar, promover um trabalho com dados dentro da escola, sempre com o objetivo de melhorar a aprendizagem dos alunos e, consequentemente, a qualidade pedagógica da entrega que essa escola faz. Estamos hoje presentes em mais de 3.000 escolas no Brasil. Para a gente isso é um orgulho muito grande, mas uma responsabilidade, né, de ter tanta gente confiando no nosso trabalho, né? São mais de 800 cidades. Nós preparamos esse stand virtual para vocês, né? Eu não sei se você acessou essa live aqui ou pelo palco de lives ou pelo stand da Evolucional, mas dá uma passadinha no stand da Evolucional. É claro que nós queríamos estar presencialmente com vocês, mas se vocês passarem, né, pelo nosso stand, vocês vão encontrar algumas coisas que a gente preparou para essa experiência virtual para vocês, né? Por exemplo, um simulado gratuito da Evolucional online para as escolas que forem lá e deixarem o cartão para a gente, tá? Então, por favor, passem lá no nosso stand, tem alguns materiais para baixar, tem alguns vídeos, né, para vocês conhecerem um pouco mais da Evolucional lá, tá bom? Pessoal, eu já vou começar aqui a nossa fala trazendo esse quadro, né, que representa aqui algumas avaliações externas bastante conhecidas no meio da educação, tá? Nós temos aqui o Enem, né, que é uma avaliação externa, é um exame, na verdade, né, não é o objetivo do Enem não é avaliar, ele era lá no início, né, tinha o objetivo de avaliar a qualidade do ensino médio, foi se transformando em um exame, né, de entrada no ensino superior, né? Mas é uma avaliação de larga abrangência e que traz parâmetros, né, para a sociedade olhar
para as escolas, né? A gente sabe que quando saem os resultados do Enem, há um alvoroço muito grande, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas ele está aí, ele está posto, né? Existe o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que, aliás, há uma promessa aí de transformação do SAEB muito grande. Na última terça-feira, eu participei de uma reunião do Conselho Nacional de Educação com o INEP, né, ali como ouvinte, mas entendendo aí os rumos que o SAEB está tomando, né? E algumas outras avaliações, só para citar algumas, né, a avaliação de proficiência na língua inglesa, o TOEFL, o SAT, que é processo seletivo nos Estados Unidos, o ACT e o PISA, todas essas aqui são avaliações externas, né? E aqui, gente, eu já queria trazer uma coisa, né? Eu não sei quantos de vocês sabiam, mas todas elas têm algo em comum. Elas são muito diferentes, né, nos seus propósitos de mensuração do que elas estão medindo, né? Mas elas têm algo em comum. Todas essas avaliações aqui trabalham com a teoria de resposta ao item, que a gente vai falar hoje e amanhã na nossa participação também, tá? Então, nós temos aqui essas 6 avaliações como exemplo, e todas elas trabalhando com teoria de resposta ao item, né? E eu queria focar principalmente aqui nas duas primeiras, né? No Enem e no SAEB, tá? Eu sei, gente, que há muitas críticas a respeito dessas avaliações hoje, do formato delas. Se vocês me perguntarem pessoalmente aqui para o Vinícius se eu sou super satisfeito com essas avaliações, a minha resposta vai ser não. Eu acredito que elas podem mudar, elas podem ir para um outro caminho, né? Tem muita gente que defende um olhar para o PISA, né? Porque é uma avaliação que tem se proposto a trazer outras coisas que não apenas, né? Aquelas aprendizagens tradicionais, mas trazer raciocínio lógico, empreendedorismo, enfim, até criatividade, né? Dentro de algumas questões. Só que eu queria dizer para vocês que o PISA tem mais semelhanças do que diferenças com o SAEB, por exemplo, né? Não sei quantos de vocês já abriram o PISA para olhar as questões, mas há mais semelhanças do que diferenças hoje. É que as diferenças elas são bastante gritantes, né? São bastante intensas, tá? Mas há bastante similaridade com o SAEB também, principalmente na prova de matemática, enfim, tem algumas coisas bastante convergentes também, tá? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: há uma discussão hoje em educação sobre a necessidade de mudança dessas avaliações, né? Eu tenho participado de muitas conversas, por exemplo, com a Maria Helena Guimarães. Ela é uma defensora da mudança do Enem, da mudança do SAEB, né? Segundo ela, as matrizes do Enem e do SAEB estão desatualizadas em relação ao que aconteceu no mundo, né, de um tempo para cá, essa mudança tecnológica, essa mudança, inclusive, do que é requerido dos estudantes quando eles saem das escolas, né? Concordo com tudo isso, tá, gente? A gente precisa mudar. Porém, enquanto o sistema vigente está aí, na minha visão, é nossa responsabilidade como educadores dominarmos esse sistema, né, e ajudarmos os alunos da melhor maneira possível a encarar esses desafios aí também, tá? Não estou dizendo que a escola tem que viver em função deles, dessas avaliações do Enem, do SAEB, mas que é importante sim nós como educadores entendermos o sistema vigente e dominarmos, e é isso que eu queria trazer para vocês. Em outras palavras, pessoal, se nós temos um limão na mão, né, um limão chamado Enem, um limão chamado SAEB, que nós aprendamos aqui, tenhamos o compromisso como educadores que somos, de extrair o suco desse limão, né, ou dessa laranja, enfim, né, que nós dominemos, né, que a gente tenha domínio sobre a construção desses sistemas, dessas avaliações, para que a gente consiga tirar o melhor delas. E é essa a minha proposta para vocês hoje. É isso que eu vou trazer aqui e vou falar. Vamos entender o máximo essa fruta, né? Essa avaliação, e vamos extrair o melhor. Se a gente olhar só para o limão, né, e chupar o limão, gente, com certeza o gosto vai ser ruim. Em outras palavras, se a gente olhar só para a prova, entender essa prova é um teste de múltipla escolha, não avalia nada, não presta para nada, e até transmitir isso para os alunos é ruim, né? Mas
há valor aí no meio. É isso que eu quero trazer para vocês, tá, pessoal? Tem coisa boa que a gente consegue extrair daí se a gente domina a fundo, tá? E a principal característica que eu quero trazer aqui das avaliações externas, né, a principal contribuição, ou uma das principais contribuições delas, tá, é que ela permite, gente, diferente das avaliações processuais que não têm esse objetivo, mas a avaliação externa, ela permite que os educadores conheçam a proficiência dos alunos, tá? Enquanto a avaliação processual tem o objetivo de verificar a aprendizagem, o aluno aprendeu, não aprendeu, né? Ele está na trajetória que nós pensamos para ele, né? Aqui nessa escola, tá? As avaliações externas, além de ter um papel aí, né, de políticas públicas, etc., mas elas também permitem, pessoal, que nós, educadores, conheçamos as proficiências dos alunos, né? Por quê? Porque elas têm esse arcabouço, né, aí no, na sua construção. Elas têm instrumentos robustos estatísticos, e a gente vai falar disso, que permitem a gente mensurar a proficiência, que é um traço latente dos nossos alunos, né? E a gente consegue trabalhar. E é nisso que a gente se dedica na Evolucional, promover uma avaliação, né? O mais próxima possível das avaliações oficiais, aplicar ela como uma aplicação externa dentro da escola, entregar para a escola medidas de proficiência, entre muitas outras coisas para os alunos, tá? Para a gente começar a tangibilizar isso aqui e eu não ficar só, né, aqui na parte conceitual, eu peguei aqui 3 questões nossas, tá? Para o SAEB, né? São questões que simulam o SAEB, eu nem me lembro de que série aqui, mas são questões do ensino fundamental, são questões de matemática, tá? E eu queria, gente, fazer um exercício com vocês aqui muito rápido, né? Nós não vamos resolver essas questões, fiquem tranquilos, tá? Mas aqui, ó, essa primeira questão que está na tela de vocês, que vocês estão vendo aqui com um losango verde, né? Ela fala aqui que tem um fazendeiro, né? Que tem uma casa e que ele vai precisar conectar uma tubulação de água a partir de uma caixa d'água até a casa dele, né? E se a gente olha aqui, pessoal, a gente vê um triângulo retângulo desenhado aqui, né? Tá aqui, ó, o ângulo reto, né? Para quem se lembra aí dessa história toda, com as medidas desses lados, que são chamados catetos, e eu preciso calcular isso aqui. Todo mundo, ou alguns aí que estão acompanhando a gente, né, já entenderam que a gente precisaria ter o domínio de um teorema da matemática aqui, que é o teorema de Pitágoras, muito clássico, para calcular esse lado aqui, essa hipotenusa, né? É uma questão, pessoal, aqui, dependendo de para quem a gente aplique, ela tem uma determinada dificuldade, né? Aí, ok, guardem essa informação. Essa questão do meio aqui, ela faz um desafio que é o aluno dizer qual é a figura de maior área, né? E aqui é uma malha quadriculada com alguns desenhos, né? Aqui algumas formas geométricas, enfim, tá? E sem muito esforço, pessoal, se você tá acompanhando aí comigo, né? O que, que a gente vê aqui, né? Que nós temos a figura 1 como a maior figura, né? Você nem precisa de uma técnica matemática avançada, uma vez que você tem os quadradinhos aqui, e você pode contar quadradinhos e descobrir logo que a figura 1 aqui é a maior das 3 figuras, né? Então a gente consegue colocar essa figura aqui. Bom, temos um outro exercício aqui, né? Um outro problema, né? Que é alguém que está tentando construir uma pipa e precisa calcular a área de papel para essa pipa, tá? Aqui há uma série de processos matemáticos, tá? Para resolver essa questão que são necessários, né? A gente precisa, por exemplo, né, dividir essa figura em 4 triângulos, calcular aqui a partir do teorema de Pitágoras os lados desse triângulo, a hipotenusa, e depois calcular a área. Ou seja, eu uso conhecimentos de área que tinha nessa questão e uso o conhecimento do teorema de Pitágoras, tá? Em linhas bem gerais, que não é a minha intenção nos aprofundarmos aqui, mas se um professor fizesse essas questões e colocasse na sua prova, e isso acontece nas nossas escolas, né? O que que a gente, como é que a gente poderia classificar essas questões em termos de dificuldade, tá? Fazendo uma análise aqui, gente, vocês vão perceber que entre as 3, a mais fácil, né, é a questão do meio, porque ela exige apenas uma observação, né, contar uns quadradinhos, é fácil resolver essa questão, tá?
A primeira questão que eu apresentei, ela parece ser uma questão intermediária, porque eu teria que reconhecer o triângulo retângulo, me lembrar do teorema de Pitágoras e aplicar essa questão aí, né? E a última questão, por envolver diversos passos, diversos processos, inclusive das duas primeiras, é uma questão que parece ser mais difícil, né? E é assim que a gente faz na escola, com as avaliações processuais, mais ou menos, né? A gente conhece a característica das questões, mas eu não me preocupo tanto em medir a proficiência do aluno, né? Eu quero saber se ele consegue resolver essa questão, né? Fácil, médio, difícil, atribuo uma pontuação para elas e a gente toca o barco, tá? O que eu quero dizer para vocês é que quando essa questão ela é aplicada no âmbito, ou essas questões, no âmbito de uma avaliação externa, a gente pode ir mais profundo na questão da análise dos resultados dessa questão, ou dessas questões, tá? Para tangibilizar minha fala aqui rapidamente, pessoal, o que a gente consegue fazer aqui, principalmente, tá? Ou especialmente, quando a gente usa a teoria de resposta ao item, né? É mensurar a proficiência do estudante nessa questão, né? Em relação à possibilidade de acerto. Deixa eu tangibilizar aqui para vocês, olha, para cada questão que a gente tem aqui, a gente vai ter o que nós chamamos de curva do item, né? Que relaciona para a gente aqui ó, a proficiência do estudante, ou seja, o quanto ele sabe numa determinada escala, e no nosso caso aqui, essa escala é a escala do SAEB, tá, pessoal? E qual é a probabilidade de acerto dele nessa questão? Veja você que um estudante de nível 200, né, ou que tem a proficiência 200, tem uma possibilidade de acerto de cerca de 70% nessa questão. Ou seja, ele não sabe tanto, ele não está tão evoluído nessa escala, mas ele tem mesmo assim uma alta chance de acerto, o que nos confirma a percepção de que essa questão era uma questão mais fácil das três, tá? Aquela primeira questão que eu tinha colocado para vocês, olha só, vamos pegar esse mesmo estudante que tem uma proficiência 200. Qual seria a probabilidade de acerto de um estudante Y que tem proficiência 200 nessa questão? É só você subir aqui ó, no gráfico, né, e olhar e a gente teria cerca de 30% de chance de acerto nessa questão, tá? Já essa próxima questão aqui, pessoal, dá só uma olhada, que era mais difícil, né? Olha aqui, ó, quando eu tenho a proficiência de 200, né, um estudante que está localizado na escala de conhecimentos de matemática no nível 200, ele tem uma chance baixíssima de acerto dessa questão, né? Cerca de 10% aqui, tá bom? A minha intenção, gente, não é. A gente teria seguramente muito mais coisas para falar disso, né? Mas a minha intenção aqui é dizer para vocês: olha, quando a gente conta com um instrumento de avaliação externa, construído com cuidado, né, e com todo o rigor, a gente consegue mensurar a proficiência dos estudantes, né? Com essa mensuração, a gente pode desdobrar uma série de trabalhos, que é o que eu quero trazer para vocês aqui, tá? A primeira delas, gente, é sempre referenciar, ó o meu referencial aí, né? As mensurações que foram feitas em escalas de proficiência oficiais. Tá? Então, você tem lá na matemática do SAEB, e aí é que eu estou tirando o suco do limão, né, pessoal? Uma série de habilidades, né? Uma série de conhecimentos que foram hierarquizados em função da sua complexidade. Olha que coisa legal. E dependendo do comportamento do aluno frente àquele problema, eu consigo localizá-lo nessa escala, tá? Eu não vou me demorar aqui, mas, gente, aqui, ó, em linhas bem gerais, as cores aqui representam a complexidade da tarefa na escala, né? Veja que eu tenho escalas aqui, ó, com mensuração, e é isso que a avaliação faz, ela mede o aluno e localiza o aluno nessa escala, né? E aí a gente consegue, inclusive, definir alguns níveis em função das séries que existem, tá? Uma forma de olhar para isso, gente, foi proposta pela ONG Todos pela Educação, né, que propôs, eu sei que a escala do SAEB é grande, ela tem 15 níveis, alguma coisa desse tipo, mas o Todos pela Educação simplificou para 4 níveis, tá? No caso do ensino fundamental, né? Tá? No caso do 9º ano, em matemática, até 200 aqui, ó, até 225,
nós entendemos esse nível como abaixo do básico, tá? De 225 a 300, básico. Então, o estudante que se localiza aqui, né, depois de uma avaliação, a gente sabe que ele tem conhecimentos básicos em matemática. Se ele está aqui, a gente sabe que ele tem conhecimentos abaixo do básico, tá? Existe um nível aí, né, uma faixa de proficiências que a gente considera como adequado e uma outra faixa como avançado, né? Na evolucional, gente, o que a gente faz é isso, né? A gente aplica os instrumentos e traz toda a escola e os estudantes e as séries para essas escalas, né, trazendo essa visualização. E aí, gente, tem a minha entrega principal para vocês. Muito bonito tudo isso, tem toda uma robustez de construção, mas o que é que a gente consegue fazer com isso na escola? Que é o que interessa aqui nos nossos 30 minutos, né? Em linhas muito gerais, porque isso aqui daria uma capacitação, como nós fazemos com as nossas escolas parceiras, né? Bem profunda, mas eu costumo, gente, desdobrar as possibilidades de trabalho em 3 frentes aqui, tá? Primeiro, aquele trabalho onde o professor vai entrar numa sala de aula convencional, né? E ele tem o horário dele para cumprir, ele tem a tal da grade horária na escola, e a gente olha para isso, tá, gente? É claro que eu queria que não existisse isso, né? Mas existe. E se existe, a gente tem que dar conta disso, né? Então, há uma maneira de se trabalhar com esses resultados na sala de aula convencional. E aqui eu não estou falando, por exemplo, de personalização, porque eu vou falar amanhã, né? Aqui eu estou falando de 30, 40 alunos na sala de aula, mas eu também posso desdobrar o trabalho para pequenos grupos e eu também posso construir ações personalizadas, como, por exemplo, quando eu tenho um espaço para fazer orientação de alunos. Tá? E aí, gente, em linhas bem gerais, como é que eu trabalho numa sala de aula convencional com 30 ou 40 alunos? Tá? Eu posso, por exemplo, identificar as questões desse instrumento avaliativo, que uma turma, uma série, uma sala, né, apresentou o pior desempenho, tá? Sem pudor para falar aqui de pior desempenho, tá, pessoal? Vamos ter um olhar maduro para cá, né? A gente está olhando para números. E aqui a gente pode, por exemplo, fazer uma revisão focada em distratores, que eu já falo rapidamente o que é isso aqui, tá? Ou rubricas, né? Quando eu estou trabalhando, por exemplo, com questões abertas, né? Ou questões de construção ali, enfim, né? Que concentraram o maior percentual de erros. Eu posso pegar essa turma, olhar estatisticamente e trabalhar com isso, tá? Pequenos grupos, isso é muito comum nas escolas, né? Ter aquele espaço do plantão, da monitoria para atender pequenos grupos. O que eu posso fazer, gente? Identificar grupos de alunos que possuem dificuldades em comum. Opa, se eu tenho essas mensurações, quais são os alunos que estão no nível abaixo do básico? Quais estão no básico? Quais estão no avançado? E eu posso, então, construir desafios específicos para eles, né? De novo, não estou falando de uma personalização ali individual, mas eu já estou trabalhando, né, com as necessidades dos pequenos grupos ali, tá? E eu posso, por exemplo, preparar atividades diferenciadas de acordo com o grupo que eu esteja trabalhando. E amanhã, não vou me demorar aqui, deixo só o spoiler para amanhã, mas a gente ainda pode usar resultados da avaliação externa, gente, para identificar a zona de desenvolvimento proximal de cada aluno. Isso é possível, então, desenhar um plano personalizado para esse aluno, tá? Com ou sem a ajuda da tecnologia, é possível, desde que você tenha um instrumento avaliativo confiável e robusto, né? E aqui em linhas bem gerais, né, gente? Deixa eu falar aqui do RED, né? Eu tenho quase 5 minutos para fechar essa ideia com vocês. Então, ó, os resultados da avaliação externa devem oferecer aos educadores, para cada questão, informações desse tipo aqui, que a gente colocou, tá? Que é o nosso método, né? Referencial, estatística e distrator. Quando eu falo de referencial, eu estou falando de um conjunto de elementos que formam um sistema de referência, né? Então, eu vou comparar esse resultado com o quê? Com qual referência, tá? Eu trouxe um exemplo da cinemática, né? Só podemos dizer que um objeto está ou não em movimento a partir de um referencial. É por isso que é tão importante, por exemplo, gente, as matrizes de referência, porque a hora que eu mensurar, eu vou perceber se a minha escola está ou não em movimento, se ela está avançando, olha que coisa bonita e poderosa, em relação ao referencial, tá? E aqui alguns pontos sobre referencial bem práticos, tá? O referencial, gente, ele compara o desempenho em relação a uma matriz de referência, seja do SAEB, do Enem, do PISA, mas você
quando está trabalhando com avaliação, você tem que ter o referencial, né? Eu vou comparar isso com o quê? Para eu mensurar o aprendizado. É isso, né? Que mais, gente? Sem pudores aqui também, né? É muito importante que a gente tenha uma amostra que eu possa comparar uma subamostra, né, uma população dessa amostra com a amostra geral, tá? E é quando a gente tem muitas escolas, por exemplo, fazendo e a gente consegue posicioná-las no sentido de comparar, poxa, como é que será que eu tô? Será que eu tenho um problema específico aqui em relação a outros? Será que eu tenho áreas que eu estou muito avançado em relação a outra população, né? Isso é possível, né? Posso fazer isso dentro da própria escola, com toda a maturidade do mundo, tá, senhores educadores? Por favor, né? Entendo aqui com toda a maturidade e também isso aqui sempre no sentido de o que fazer depois disso. Não é medir para medir, simplesmente rotular e penalizar. Né? E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, tá? Nós temos uma questão de um simulado, de uma avaliação evolucional, né? Aonde a gente traz um trecho da música de Chico Buarque, né? Construção, acho que quase todo mundo conhece essa obra de arte, né? E quando a gente analisa os resultados, gente, né? Dessa questão, a gente consegue, por exemplo, comparar qual é o percentual de alunos da minha escola que acertou essa questão frente todas as escolas do Brasil que fizeram esse simulado. E aí eu começo a me localizar. Falou, opa, das 22 questões que tinham nessa prova, tem 5 aqui que eu fiquei abaixo da média. Qual é o problema delas? Vamos olhar para elas? É para isso que servem os dados. Né? Não é para a gente ir lá e penalizar o aluno, penalizar o professor, é olhar e falar, olha, das 20, tem 5 que nós temos problema, olha que beleza, que legal, as outras nós estamos bem, e esse é um número bem razoável que eu estou falando para vocês, porque a gente vê isso todo dia aqui, tá, pessoal? Então, referencial, eu consigo me comparar, isso é muito importante, tá? Vamos para a próxima, estatística. Tá, pessoal? Quando eu falo de estatística, eu estou falando de um conjunto de técnicas para tomada de decisão. É isso, basicamente, né? Que eu posso analisar a partir de uma amostra. Né? Eu tenho uma amostra e eu vou olhar para dados aonde eu vou tomar decisão. Tá bom? Dá uma olhada aqui. O que eu posso fazer? Ó, consigo identificar o percentual de alunos por cada alternativa. Lembra do suco da laranja? Já que eu estou trabalhando com uma prova antiquada, de alternativas, de fazer xizinho, o que eu posso extrair de melhor? Vamos olhar para os dados que ela traz. Né? Então, eu consigo olhar o percentual de alunos por alternativa, eu consigo identificar o distrator, a alternativa errada que mais foi acionada pelos meus alunos e trabalhar nesse erro cirurgicamente. E eu consigo, por exemplo, identificar quem são os alunos por alternativa. Tá? Olha a mesma questão aqui, e o que a gente consegue fazer, pessoal, isso tudo a gente se propõe a fazer lá na Evolucional, mas qualquer avaliação externa que você queira trabalhar com os resultados, isso é um mínimo, tá, gente, que a gente precisa ter, né? Então, nós temos as avaliações. Veja, a maioria dos meus alunos foi na alternativa B e ela está aqui pintada mais escura porque ela é a alternativa correta, né? Mas eu sei que eu tenho um número relevante de alunos que errou e foram para a alternativa D, tá? Lá na nossa plataforma, quando você passa o mouse aqui em cima, você vê os percentuais, né? E mais, se eu clicar em cada uma dessa barrinha, eu consigo ver qual é o grupo de alunos que selecionou cada uma dessas alternativas. Algo muito valioso quando eu quero trabalhar com erro. O erro, gente, serve para a gente aprender, para a gente melhorar com ele. Né? E se eu localizo o grupo de alunos que errou, né, eu consigo fazer uma ação específica com esse grupo. E aí eu já conecto com a minha última parte aqui, que é o distrator. Né? Vamos lá. O distrator, gente, o que é um distrator? É aquilo que distrai, né? É essa a definição mesmo, né? É uma resposta aparentemente correta, mas que está errada. Então, em algum grau, ela fez sentido para o aluno, porque para o aluno ela estava correta, né? Se ele não chutou, ela estava correta para esse aluno. Isso implica, gente, num caminho cognitivo possível. Se o aluno chegou numa alternativa errada e para ele estava correta, é porque ele seguiu um caminho cognitivo até lá, porém esse caminho é incorreto. E olha a chance, senhores educadores, colegas, né, que nós temos de trabalhar com erro aqui, né? Isso que a gente precisa fazer, tá? E aqui
O que o distrator nos permite, então? Justificar os acertos, obviamente, inferir, tentar entender, desvendar os caminhos cognitivos possíveis para os erros e trabalhar cirurgicamente com esses erros, na origem do erro. Deixa eu mostrar isso para vocês aqui, gente, tá? Quando eu tenho uma questão, eu preciso que as alternativas, se eu estou trabalhando com alternativa, tá, gente? Elas não sejam alternativas construídas a esmo, mas que elas contemplem esses caminhos cognitivos possíveis dos nossos alunos. Vocês se lembram que a alternativa correta dessa questão era a B, mas uma boa parte considerável de alunos, e aquela lista que eu trouxe é real, tá, gente? Escolheu a alternativa D, né? Que estava errada, mas em algum grau ela fez sentido para esses alunos, tá? E aí, quando a gente pega a resolução dessa prova e a gente olha para a alternativa incorreta que os alunos mais acessaram, tá? Que é o que eu vou focar aqui, a gente tem, por exemplo, né, a inferência que, olha, essa alternativa está incorreta e essa alternativa poderia ter sido escolhida porque acontece uma fatalidade. O trabalhador morre no texto aí, né? Contudo, a repetição da conjunção não tem como objetivo representar, então, essa fatalidade, tá? Uma questão muito legal, eu não vou entrar no mérito dela aqui, mas o fato é, os alunos entenderam que a presença repetitiva de uma conjunção estava endossando ou estava representando uma fatalidade. Não é neste caso. Ela representa velocidade, tá? Os professores de linguagens aí, né, já estão entendendo. Enfim, mas o que eu quero dizer, gente, é que um bom instrumento avaliativo externo precisa contemplar minimamente distratores sobre os quais houve uma equipe que refletiu e inferiu caminhos cognitivos possíveis ali que podem ser trabalhados depois em sala de aula. É papel do professor fazer isso, gente? Seguramente eu digo para vocês que não, em função do tempo desse profissional, das outras demandas que ele tem dentro da escola, e por isso existem, então, equipes especializadas, como a Evolucional, né, que se dedicam a fazer isso, para que os professores peguem isso aqui e trabalhem, né, em cima disso, tá bom? Pessoal, eu queria agradecer muito, né, eu tô cravando o tempo aqui, hoje eu estourei 3 minutinhos, né, e só queria deixar essa mensagem que eu sempre deixo, né, todas essas mensurações não são mensurações ou não deveriam ser apenas para rotulagem, mas elas deveriam ser para melhoria contínua da aprendizagem dos alunos dentro da escola, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Visitem o nosso stand, né? Estamos lá, aqui tem o nosso contato, né? Também tem o chat lá no stand, enfim, tem um monte de material lá para vocês entrarem e conhecerem Evolucional. E amanhã eu falo aqui neste palco de live sobre personalização. Hoje eu trouxe alguns elementos importantes do instrumento de avaliação externa, mas amanhã eu venho falar de Vygotsky e como que tudo isso aqui, né, a gente enxergou uma convergência com personalização que tanto se fala atualmente. Muito obrigado, eu sou Vinícius Freasa e eu aguardo vocês lá no stand da Evolucional. Tchau, tchau, pessoal.